A figura representa parte do mapa de uma cidade e as ruas estão indicadas em cinza. Utilizando os caminhos mais curtos possíveis, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode ir no item A, de A até C. Então, primeira coisa, os caminhos mais curtos possíveis, ele inclusive coloca a rosa dos ventos aqui, ele quer dizer assim, eu vou sair do A e não vou ficar dando volta em quarteirão para chegar até o C. Eu vou fazer o menor possível e aí o menor possível vai ser sempre caminhar ou para o leste ou para o norte. Bom, fazendo isso, eu vou estabelecer aqui, vou escolher um caminho, vou destacá-lo. Eu fiz um movimento para o leste, 2, 3, 4, 5, 6 para o leste. Então vou representar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o leste e depois 1, 2, 3, 4 para o norte. Norte, norte, norte e norte. Isso é um dos caminhos mais curtos possíveis. Vou fazer um outro só para a gente analisar comparativamente a esse. Digamos que eu faço norte, leste, norte, norte, leste, 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 norte e leste. Cheguei no ponto C, saindo do A também por um trajeto mais curto. Nessa sequência eu tive norte e leste, então vou anotar aqui, norte e leste, norte, 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 depois leste, 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 1, 2, 3, 4 para o leste, um norte e um leste, norte e leste. Se você comparar, esta sequência que está em verde é um anagrama dessa sequência que está em azul. Eu simplesmente peguei aquelas letras ali, mudei de posição, viraram essas. E qualquer caminho diferente que eu faça saindo do A até o C vai ser um anagrama dessa palavra. Qualquer caminho desses mais curtos possíveis vai ter uma sequência de 6 movimentos para o leste com 4 movimentos para o norte, independente da ordem que eles estejam. Veja ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o leste, 1, 2, 3, 4 para o norte. Então, o que eu posso imaginar é que contar a quantidade de caminhos que eu do A até o C é fazer uma palavra, que foi isso que eu criei aqui com um caminho, o menor caminho possível e o que eu consigo enxergar mais fácil, foi esse primeiro. E aí pensar em quantos anagramas essa palavra tem. Primeiro, para fazer quantidade de anagramas, o que a gente faz? Quantidade de letras. Você tem 6 com mais 4, então total 10. É uma permutação de 10 letras. Ok. No entanto, a letra L apareceu 6 vezes. Você tem que desprezar a troca de ordem entre eles. E a letra N apareceu 4 vezes. Você também tem que desprezar a troca de ordem entre eles. Então é uma permutação de 10 elementos, sendo que 6 vezes aparece um dos elementos e 4 vezes aparece o outro. Isso daria 10 fatorial sobre 6 fatorial e 4 fatorial. Bom, se eu abrir o 10 fatorial, isso viraria 10, 9, 8, 7 e 6. Parei aqui. Embaixo eu tenho um 6. E o 4 fatorial eu vou abrir em 4, 3 e 2. O que a gente tem? 6 fatorial simplificado. Depois, o 4 vezes o 2 dá 8, foi embora. E depois o 9 dividido por 3, sobram 3. Então você tem 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210 caminhos possíveis para sair do ponto A até o ponto C. Caminhos de A a C.
Ótimo. Isso era o que ele tinha pedido no item A. No item B, ele fala quantos caminhos para você ir de A até C passando por B. Na verdade, pensar nisso é pensar em duas etapas. Eu tenho que fazer um caminho de A a B e o caminho de B a C. Então você vai dividir o seu problema em dois. É muito comum esse tipo de problema. Isso já apareceu na Unesp, isso já apareceu na FUVEST, isso já apareceu no Enem. Toda hora tem algum problema relacionado a isso. Que a princípio parece um negócio difícil, mas que você faz uma associação com palavra, com anagramas de palavra. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou olhar um caminho mínimo, que é o caminho mais curto possível, um caminho mínimo que vai do A até o B. Essa minha sequência eu vou fazer aqui em vermelho, em cima desse azul. 1, 2, 3, 4 para o leste, seguidos de 2 movimentos para o norte. Então, uma possível palavra para definir esse trajeto de A até B seria leste, 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 norte, norte. Tem gente que prefere escrever direita e para cima, mas tanto faz. Você escolhe uma letra para representar cada movimento. Qualquer anagrama dessa palavra vai ser um dos possíveis caminhos mais curtos ligando A a B. Então, o que eu vou fazer? Contar quantas palavras quantos anagramas essa palavra vai ter. O que eu teria? Uma permutação. São 6 letras, 4 com mais 2, 6 letras, tendo uma letra aparecendo 4 vezes, que é a L, e uma letra aparecendo 2 vezes, que é a N. Venho para os trajetos de B até C. Vou representá-los aqui em laranja, B até C. Vou fazer aqui um trajeto possível, mais curto, seria leste, leste, norte, norte. Então ficaria uma palavra, leste, leste, norte, norte. Qualquer anagrama dessa palavra ia ser um dos possíveis caminhos mais curtos que ligam B até C. Então eu vou fazer a contagem de quantos caminhos isso aqui me dá. É uma permutação de 4 letras, sendo 2 iguais a L e 2 iguais a N. Então, 2 repetições de uma letra, 2 repetições da outra letra. E aí é que é a parte mais complicada, porque eu já vi muita gente aqui querendo fazer soma. São esses caminhos mais esses caminhos. Não, você está querendo fazer o trajeto de A até C. Se vai passar pelo B, então você tem que fazer o total de caminhos que ligam A até B e, por isso eu coloquei esse E aqui, o total de caminhos que ligam B a C. Quando a gente pensa em E, a gente pensa em multiplicação. Isso aqui seria 6 fatorial sobre 4 e 2 fatorial. Em cada um deles, 4 e 2. Vezes, essa aqui seria uma permutação de 4, portanto 4 fatorial, com um elemento aparecendo 2 vezes, 2 fatorial, e outro elemento também aparecendo 2 vezes, outro 2 fatorial. O que a gente vai fazer? Claro, você pode cortar o 4 fatorial daqui com o daqui, já vou simplificá-lo. E aí o que me resta é 6 fatorial, vou abrir, 6, 5, 4, 3, 2. E embaixo sobrou o 2 com outro 2 com outro 2. Lembra que 2 fatorial é 2 mesmo. Então, são 2 vezes 2 vezes 2. Vou simplificar o 2 com o outro 2. E esse 2 vezes 2 que dá 4 com esse 4. Sobrou 3 vezes 6, 18, vezes 5, 90. Então, existem 90 caminhos para ir de A até C, passando por B. De A
AC passando por B. Uma das coisas que eu falei aqui é que você tem que pensar numa multiplicação. Um jeito de visualizar isso seria fazer um caminho menor ou menos caminhos possíveis. Imagina que aqui eu tenho um ponto A, um ponto B e depois um ponto C. Vamos dizer que de A para B existam 3 caminhos possíveis. Só 3. E de B para C existam 4 caminhos. E aí eu quero saber quantos caminhos eu consigo fazer indo de A até C, passando necessariamente por B. Eu vou fazer uma sequência. Em verde seria, escolho esse caminho para começar e daí esse para concluir. Isso é um trajeto. Vamos dizer, então já deu 1. Vamos dizer que eu continuo fazendo esse trajeto de A para B, mas que agora ao invés de fazer esse, eu faço por esse. É um caminho novo. Então é o segundo caminho que eu consegui. Perceba que de A para B eu mantive o mesmo. Vamos fazer de novo, mantendo o caminho de A para B e eu troco de B para C por esse. Isso é um novo caminho, então eu tenho um terceiro caminho. Por último, mantendo esse AB, vou para o C por aqui. Eu fechei 4 caminhos aqui. Ok. Tem alguma outra opção de concluir o trajeto até C mantendo esse caminho de A para B? Não. Então eu posso analisar o seguinte. Esse caminho me deu 4 opções, 4 possibilidades. Vou fazer um novo agora, vindo de A para B por este, e eu posso concluir o meu trajeto por aqui. Então eu tenho um caminho marcado aqui. Vamos manter esse e depois eu venho de B para C através desse. São 2 caminhos possíveis. De A para B eu mantenho, de B para C eu venho agora por aqui. É um terceiro caminho diferente. De A para B mantido, agora eu venho por esse caminho de B até C. 4 novamente. Tem algum outro trajeto possível mantendo essa ligação de A para B? Não, já fiz todas, já esgotei as possibilidades, deram 4 novamente. Se por último eu fosse contar todos os caminhos que fazem do A para o B, e aí esse caminho, desculpe, do A para o B e todos os possíveis para concluir de B para C por aqui, eu tenho um caminho. Mantenha esse do B para o C, eu mudo, tem um segundo caminho. Aí eu venho de A para B por aqui e de B para C por este. Seria um terceiro caminho. E de A para B mantido, de B para C eu mudo para este. Eu tenho um quarto caminho possível. O que eu obtive afinal? 4 caminhos, mais 4 caminhos, mais 4 caminhos. Um total de 12 possibilidades de ir de A até C, passando por B. Na verdade, o que eu tinha pensado aqui? Quantos caminhos existem de A para B? 3 caminhos possíveis. E quantos caminhos existem de B até C? 4 caminhos. Se de A para B existem 3 e de B para C existem 4, quantos caminhos eu tenho para ir de A até C passando por B? A quantidade de A para B vezes a quantidade de B para C. 3 vezes 4 deu o total de 12 que você contou aqui comigo. Então, na verdade, eu tenho que fazer caminhos de A até B e, por isso a multiplicação, caminhos de B para C para concluir o meu trajeto. Basicamente foi isso que a gente fez aqui. A gente ia de A até C, passando por B. Então, a gente fez com que isso aqui fosse interpretado de faço caminhos de A a B e concluo o meu trajeto fazendo caminhos de A até C, de B até C, desculpe. Isso aqui me dá uma quantidade de caminhos e isso aqui me dá uma outra quantidade de caminhos, uma quantidade e a outra, por isso multiplicação. Bonitinho, exercício bem interessante.